Boa tarde, gente. A gente vai passar agora, dar uma pausa nos cálculos e a gente vai trabalhar com algo bem interessante, que é a parte dos combustíveis. A gente vai trabalhar com os combustíveis fósseis, no qual o petróleo está incluso, e dos biocombustíveis, que é uma nova gama, não tão nova assim, mas a certo ponto é recente, de combustíveis que provocam um impacto ambiental menor que os combustíveis fósseis e que são muito importantes, principalmente a questão do álcool etílico, por conta do Brasil ter sido um dos pioneiros e um grande produtor mundial de álcool. Mas antes de falar dos biocombustíveis, a gente vai falar um pouco aqui do petróleo e dos combustíveis fósseis. Bom, todo combustível fóssil é um recurso energético não renovável. Então isso quer dizer que um dia vai acabar. Então se extrai petróleo, se extrai carvão mineral, se extrai gás natural. Vai chegar num momento em que não vai haver mais disponível esses recursos. Por quê? Esses combustíveis eles levaram milhões e milhões de anos para serem formados a partir da decomposição de matéria orgânica. Então a matéria orgânica foi se decompondo, se depositou lá no fundo dos oceanos principalmente, e a partir disso houve a transformação, uma transformação química, produzindo esses combustíveis. O que é o petróleo, na verdade? O petróleo é uma mistura de várias substâncias, principalmente dos chamados hidrocarbonetos, que a gente estudou antes da parada. Quais são os hidrocarbonetos? Os alcanos, os alcenos, os alcinos, os hidrocarbonetos aromáticos, os ciclanos e por aí vai. Então, quando se extrai o petróleo, o momento da extração do petróleo, a gente não tem como utilizar o petróleo bruto. O petróleo bruto ele tem que ser refinado. E como é que ocorre o refino do petróleo? O refino do petróleo ele ocorre principalmente a partir da separação dos componentes do petróleo. De que forma é feita essa separação? A separação dos componentes do petróleo é feita se baseando na diferença das temperaturas de ebulição. Por quê? Porque eles são separados a partir de uma destilação, a chamada destilação fracionada, onde quem tem ponto de ebulição menor vai subir numa coluna, como eu vou mostrar aqui no livro de vocês. Aqui a gente tem a chamada coluna de fracionamento. Aqui eu tenho o petróleo bruto, ele está aqui a caldeira, um superaquecimento. As frações de petróleo que tiver temperatura de ebulição menores vão subir por essas coluninhas aqui e vão sair aqui em cima. Ó, aqui está separado por até 4 carbonos, 8 carbonos, gasolina e nafta, 12 carbonos, querosene, 16 carbonos o óleo diesel, 36 óleo lubrificante, 44 o gasóleo pesado para a unidade de craqueamento e aqui resíduos. Então isso é importantíssimo, gente, a gente se lembrar que para refinar o petróleo a gente precisa fracioná-lo, e esse processo aqui, a chamada destilação fracionada, que ocorre a partir das diferenças da temperatura de ebulição entre os seus componentes. Eu falei aqui desse termo craqueamento porque ele é bem interessante. O petróleo a gente tem o que? No petróleo a gente tem as frações pequenas, como o carbono, que a gente tem o metano, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o metano
junto com gás natural. A gente tem o chamado GLP, a gente tem a gasolina e por aí vai. Vamos dar ênfase aqui agora, principalmente a gasolina, que é um combustível dos mais utilizados. Então, a gasolina, a cadeia carbônica da gasolina, vamos dizer assim, possui basicamente 8 carbonos. Então, a gente chama de octano. Então, a gasolina, na verdade, a gasolina é uma mistura. Eu tenho pequenas variações, mas no geral, quando se fala de 8 carbonos de octano, a gente remete à gasolina. Só que para extrair gasolina do petróleo bruto é muito complicado. Você tem um aproveitamento de 10 a 15% da extração de gasolina a partir do petróleo bruto. Então existe um método, o chamado craqueamento, que permite o quê? Que você pegue cadeias maiores, cadeias com 20, 30 carbonos, e provoquem a quebra dessa cadeia, produzindo compostos com 8 carbonos. A gente vai ter o que aí? A gasolina. Então, craqueamento é um processo onde você quebra cadeias maiores e transforma em cadeias menores. Existe outro processo também para que a gente aperfeiçoe a gasolina, chamado de reforma catalítica. Cadeias ramificadas têm um maior poder calorífico, vamos dizer assim, produz-se uma gasolina de maior capacidade energética. Então, o que é que a reforma catalítica faz? A reforma catalítica pega cadeias normais, sem ramificações, e transforma em cadeias ramificadas. É um processo químico complicado. Bem mais na frente, quando a gente for trabalhar reações orgânicas, a gente detalha mais isso. Por enquanto, você só precisa saber isso. Que na reforma catalítica você pega uma cadeia normal e transforma em cadeia ramificada. Quanto maior a quantidade de ramificações, diz-se que a gasolina é melhor. Tanto que a gente tem o isooctano, que é... Eu vou desenhar aqui para vocês verem. O isooctano aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Só que eu tenho aqui 4 ramificações. Então, disse que a gasolina de cadeia ramificada é a que tem um melhor poder calorífico. É aí que se usa a reforma catalítica. Continuando aqui nas frações do petróleo, vocês já ouviram falar do GLP? O que é o GLP? GLP é gás liquefeito do petróleo. O que é isso, um gás liquefeito do petróleo? Gás liquefeito do petróleo é um gás, só que na forma no estado líquido. O gás liquefeito do petróleo vocês encontram no botijão, no gás de cozinha. A gente costuma dizer que no GLP a gente tem apenas butano, mas na verdade a gente tem butano e propano, podendo se encontrar também frações de etano, mas principalmente são esses dois gases aqui que formam o chamado GLP, que é o gás liquefeito do petróleo. O que é que a gente pode mais falar sobre essa mistura aqui de gases? Quando um botijão escapa, a gente percebe, a gente sente um odor característico, não é verdade?
Esse odor não é nem do propano e nem do butano. Esses dois gases aqui eles são inodores. O cheiro que a gente sente ali é referente a compostos que contenham enxofre, principalmente o ácido sulfídrico. E por que é que se coloca essa substância no GLP? Para que a gente perceba o vazamento e faça alguma coisa, feche a válvula. Porque se não tivesse odor característico, o gás iria escapar e provocaria, com certeza, explosões. Outra fração, não menos importante, é o chamado gás natural. O gás natural a gente encontra junto com o petróleo. Na porção superior é composto principalmente de metano. No início da aula eu falei do metano e a gente vai voltar lá, porque o metano é um gás interessante. O metano tanto vamos dizer assim, um combustível fóssil, como ele também pode ser considerado como um biocombustível. A gente vai ver daqui a pouco por quê. Então o gás natural é feito principalmente de metano e de etano. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho dois carbonos. Todo mundo sabe que o gás natural é usado como combustível para automóveis e usado também na indústria. Bom, fora o petróleo, quais seriam os outros combustíveis fósseis? A gente tem alguns, não são tão conhecidos aqui no Brasil, mas seria interessante a gente citar. A gente tem o carvão mineral. O que é o carvão mineral? O carvão mineral é um carvão, só que não é um carvão proveniente da queima de um vegetal. O vegetal ele sofreu petrificação e se transformou no carvão. A gente divide o carvão mineral em 4 grupos de classificação de teor de carbono. A gente tem a tufa, que é o que tem uma quantidade de carbono bem pequena. Vocês não precisam decorar percentuais. O lignito tem 70% de carbono. A hulha tem 80% de carbono e o antracito que tem 96% de carbono. Então a gente pode afirmar que o carvão mineral do tipo antracito é aquele que tem um maior poder calorífico. Não esqueçam que o que produz a energia é a queima desses combustíveis. Então seria interessante a gente lembrar que toda queima vai se apresentar dessa forma aqui. Como a gente está trabalhando com compostos orgânicos, eu vou ter composto orgânico mais oxigênio produzindo gás carbônico e água. Então, gente, isso aqui é a chamada combustão. É isso aqui que vai produzir energia. Então, se eu pegar carvão e queimar, eu vou produzir CO2 e água. Se eu pegar gasolina e queimar, eu vou produzir CO2 e água. Se eu pegar metano e queimar, eu vou produzir CO2 e água. Essa reação é de extrema importância para vocês. Então a gente vai dar uma frisada nisso nos exercícios, porque com certeza isso aqui para o futuro da gente é de suma importância. Quais seriam os outros combustíveis não renováveis? Eu já falei do carvão mineral e existe também o chamado xisto betuminoso.
O que é o xisto betuminoso? O xisto betuminoso é uma rocha. É uma rocha que dentro dela se contém um óleo muito parecido com o petróleo. Só que o processo de extração das frações interessantes dos hidrocarbonetos, ele é muito custoso. Então, não compensa financeiramente se extrair. Imagina-se que, num futuro onde não se tenha mais petróleo, a gente vai se utilizar muito do chamado xisto. Então, mas, por enquanto, não compensa financeiramente se extrair os componentes do petróleo a partir do xisto betuminoso. Bom, vamos dar uma passadinha aqui agora para os chamados biocombustíveis. O que são biocombustíveis? Biocombustível nada mais é do que um combustível, um recurso energético renovável. Como assim? O petróleo você vai usar e vai acabar. Por que é que o biocombustível não vai acabar? Porque ele é produzido a partir de um ciclo. Como assim de um ciclo? Por exemplo, o álcool a partir da cana-de-açúcar. Você vai plantar a cana-de-açúcar, vai colher, vai produzir o álcool e você pode plantar de novo para produzir mais. Então esse ciclo aí, teoricamente, não vai acabar nunca. Então é por isso que os biocombustíveis são importantes. Mais na frente eu vou falar quais são as desvantagens dos biocombustíveis e é diretamente relacionado com essa questão aí da plantação. Com certeza o biocombustível mais conhecido, mais importante, é o etanol. O etanol, o nosso álcool etílico, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, está muito em voga aí o álcool gel, agora por conta da Covid. O álcool gel é álcool etílico. O combustível do carro é álcool etílico. O álcool da bebida alcoólica é álcool etílico, é etanol. De onde é que se produz etanol? O etanol pode ser produzido de várias fontes. Por exemplo, nos Estados Unidos se usa milho para produzir etanol. Fermenta-se e provoca a destilação para produzir o álcool. Aqui no Brasil a gente usa a cana-de-açúcar. Na Europa usa-se muito a beterraba para produzir o etanol. Então, com certeza o biocombustível mais utilizado em escala industrial. Outro biocombustível bem conhecido são chamados biodiesels. O biodiesel é um produto de uma chamada reação de transesterificação. Mais uma vez, mais lá para frente, quando a gente for trabalhar com reações orgânicas, a gente detalha mais isso. Mas o biodiesel ele pode ser obtido de vários vegetais, por exemplo, soja, mamona, girassol, algodão, o licuri, o dendê. Então, todos esses óleos aí vegetais podem produzir o biodiesel. E o que a gente chama de biogás? O que é o biogás? O biogás, gente, é o que a gente chama de metano, que eu falei lá no iniciozinho da aula. O metano, ele pode ser extraído lá do gás natural, do petróleo, mas ele também pode ser produzido a partir de biogestores. O que é um biogestor? É um equipamento onde você usa lixo, matéria orgânica, onde vai se ocorrer ali a ação de bactérias e que vai ocorrer a produção do metano. Então, o biogestor
é um equipamento já utilizado em muitas cidades para a produção de energia a partir de lixo. Em Feira de Santana, por exemplo, você tem um biogestor e a energia, se eu não me engano, utiliza-se para iluminar uma rua por completo. Então, biogestores são equipamentos que se usam para produzir energia a partir do lixo, de matéria orgânica não mais utilizada. Tá bem? Quais seriam os impactos ambientais produzidos pelos combustíveis? Tanto combustíveis fósseis quanto pelos biocombustíveis. Bom, os combustíveis fósseis fica bem fácil da gente visualizar quais são os impactos ambientais. Como a gente já citou ali, a reação de combustão. O principal produto da reação de combustão é o CO2. CO2 provoca o que? Efeito estufa. O efeito estufa não é exclusivo dos combustíveis fósseis, não. Os biocombustíveis também provocam o efeito estufa, só que numa escala menor. O que mais que a gente pode ter aqui de impacto ambiental proveniente dos combustíveis fósseis? Existem subprodutos presentes lá no petróleo, não necessariamente apenas hidrocarbonetos. A gente tem compostos de enxofre, compostos de nitrogênio. Esses compostos, eles são lançados na atmosfera. Enxofre e nitrogênio, eles produzem óxidos com características ácidas, que encontrarão água na atmosfera produzindo ácido. A partir disso aqui, a gente tem a chamada formação da chuva ácida. Então, a reaçãozinha do enxofre aqui seria essa, enxofre mais O2 produz SO2. SO2 mais O2 produz SO3. SO3 mais água produz H2SO4, que é ácido sulfúrico. Certinho? Então, principalmente são esses os fatores aí, os impactos ambientais produzidos pelos combustíveis fósseis e pelos biocombustíveis. Bem, biocombustível, o principal prejuízo, a principal desvantagem desses combustíveis, gente, é a questão do impacto na agricultura. Analisem aqui. Quando se usa terra para plantar cana-de-açúcar no lugar de plantar feijão, você está produzindo um combustível em detrimento de um alimento. Milhões e milhões de pessoas passam fome no mundo. Ora, a gente poderia resolver esse problema se a gente usasse a terra para plantar combustível, para plantar alimento, para plantar materiais para fazer combustível, do que plantar, por exemplo, arroz ou feijão. Então, essa com certeza é a principal desvantagem da cultura dos biocombustíveis. É que você destina a agricultura para tira o foco principal da agricultura, que é a alimentação do ser humano. Certinho?